Neste vídeo, nós vamos construir 4 cubos. 1 pela perspectiva isométrica e 3 pela perspectiva paralela. Nós vamos construir um cubo, tendo o seu ângulo aqui na lateral de 30 graus, um de 45 graus, um de 60 graus, e esse seria o da isométrica, que ambos os lados, a gente consegue aí enxergar no ângulo de 30 graus. Vocês têm que lembrar que, quando a gente visualiza a um certo ângulo um cubo, esse lado aqui ele distorce. Geralmente, um cubo tem faces quadradas, e um quadrado, a característica dele é ter lados iguais. Então, obviamente, aqui a gente tem lado 5, então é 5, 5, 5 e 5. Só que, por esse daqui estar distorcido a um ângulo de 30 graus, a gente utiliza um K, uma razão de distorcimento, entre aspas, que a gente pode estar dizendo. Nesse caso, para 30 graus, nós utilizamos 2/3. Então, a gente enxerga como se fosse 2/3 do valor real, Já o de 45, a gente enxerga meio, do valor real. Então, seria 5 vezes meio, a gente enxerga 2,5. Já o de 60 é 1/3 de distorção, certo? E aí, a gente é só calcular o valor do lado vezes o K e a gente consegue o valor aqui da distorção do nosso cubo. Já a isométrica, a razão dele é de 1. Então, não há distorção. Ele é todo por ele mesmo. Então, o lado aqui é 5, 5. Qualquer medida de lado, na verdade, que você utilizar, vai estar tudo simétrico, tudo igualzinho. Então, vamos à construção. Para começar esse desenho, já que eu quero construir as 4 figuras em um único papel, eu dei um espaçamento aqui de 10 centímetros e construí uma base com uma linha bem fraca, uma linha de construção. Como eu quero construir um cubo que tenha 5 centímetros de lado, então eu vou ter aqui, vou medir uma base de 5 centímetros. Então, você vai ter do 0, um ponto, até o 5, um outro ponto. Fazendo isso, a gente trabalha agora com paralela e perpendicular. Então, você vai tirar a paralela da sua base, dessa linha aí que você acabou de construir. Isso você tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque se não tiver paralelo, a perpendicular ela não vai ficar certa. Então, aqui, gente, eu já construí, as 2 linhas perpendiculares com o próprio par de esquadro. Agora, eu vou com o escalímetro medir 5 centímetros aqui de altura para poder fechar esse quadrado, certo? Bom, feito isso, nosso próximo passo é construir o ângulo de 30 graus, já que esse é o nosso de 30. Então, assim, a gente precisa lembrar da aula de ângulos, inclusive tem vídeo aula aí falando sobre ângulos. Esse é o esquadro maior, tá? Aqui é 90 graus, aqui é 60 e aqui é 30. Bom, se eu quero construir o ângulo de 30, eu apoio esse daqui na base. Olha o que vai acontecer. Você apoia na base certinha. O esquadro está apoiado na base e você vai descer ele um pouco aqui a paralela, ó. Desce. No que você desceu, você pega o outro esquadro, coloca a ponta aqui de onde tem o 30 graus. E aí, você vai construir aqui, saindo do vértice certinho, o ângulo de 30, certo? E aí, a gente faz nosso cálculo. Se aqui é 30 graus, então quer dizer que o nosso K é igual a 2/3. Se eu tenho lado igual a 5 centímetros, então eu vou fazer 2/3 de 5. Faz o quê? 2 vezes 5, 10.
10 dividido por 3 é igual a 3,333. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, nesse traço que você fez aí junto com o ângulo, você vai marcar 3,33 ou até mesmo 3,34. 3,33 mesmo, porque é mais exato, tá? Então, aqui tem o 3, você conta 1, 2, 3 e marca só um pouquinho entre o que tem 3 e o que tem 4. Marcado o ponto, a gente só vai trabalhar com paralela agora, gente. Não vai medir mais nada, é só paralela. Vou tirar primeiro, posso tirar logo a paralela dessa, faço essa. Tiro a paralela dessa, faço essa, certo? Depois tiro a paralela dessa e fecho a figura aqui em cima. É só isso, vamos só fazer paralela agora. Pronto, feito aí, gente, você apaga o que sobra. Você só não vai apagar essa linha toda aqui, porque a professora ela vai corrigir a partir dessa linha, tá bom? Pra gente construir as arestas invisíveis, a gente também vai tirar a paralela, tá? Paralela da inclinada, que é a oblíqua, da perpendicular e da horizontal, pra gente fechar aqui, né? Fazer os pontos se encaixarem certinho. Pronto, tá aí feito o nosso cubo, né? A um ângulo de 30 graus. O tracejado não está tão bom, mas vocês, com atenção, podem fazer, tá? Com uma boa iluminação. Vocês nunca devem encostar aqui, ó. Nunca devem encostar aqui, tá? Assim como aqui, nem aqui, tá? Ó, como eu saio afastada. E os daqui do meio, eles sempre vão se encontrar, tá? É como se fosse um pé de parede aqui, né? Eles se encontram, tá bom? Então, tá feito aí o nosso de 30, a gente vai fazer de 45. Vamos construir agora o ângulo de 60. Eu já marquei os pontos aqui. Eu marquei do canto, dá pra ver? Aqui, ó. Do canto até aqui 4 centímetros, ó. 4 centímetros. E desse ponto pra cá eu marquei 5. Então, essa é a base do meu cubo, tá bom? Essa é a base. Marquei 4 centímetros afastando e marquei 5, que já é a base. Seguindo disso, vou construir a mesma coisa, tá, gente? O processo de construção é o mesmo, então vou fazer bem rapidinho aqui. Vai subir as duas perpendiculares, vai medir 5 centímetros, vai fechar em cima. Depois a gente vai construir o ângulo de 45 graus. Ok, para a gente fazer o ângulo de 45 graus, vocês têm que lembrar que o ângulo de 45 ele está no esquadro menor. Então, aqui a gente tem 90, obviamente aqui é 45 e aqui é 45, tá?
esse daqui. Então, se eu vou utilizar esse para construir o ângulo, a minha base, ele vai estar no maior. Então, ó, com o esquadro maior, vou posicionar na base, tá? Tirar a paralela direitinho, certinho, para não... que se errar aqui, a construção ela não vai fechar corretamente. E aí, você vai descer um pouquinho, tá? Apoiando o outro esquadro, ó. Tá apoiado aqui. E aí, eu vou descer um pouquinho. E no que eu desço, eu vou pegar o outro esquadro com a ponta de 45, posicionar, saindo do vértice, e aí a gente consegue, posicionando o vértice certinho, a gente consegue aqui uma linha, uma reta, né? Formando um ângulo de 45 graus. Lembrando que o K do 45 graus é meio, né? Essa é a nossa razão aí. Se a gente está com lado igual a 5 centímetros, então a gente vai fazer meio, né? De 5, que é igual a 5 dividido por 2, é 2,5 centímetros aí no nosso lado, né? Na nossa reta oblíqua aqui no ângulo. Então, você chega aqui com o escalímetro, mede 2,5 certinho. E aí, como vocês já sabem, o resto agora é tudo paralela, tá bom? Pronto, e tá aí a construção da nossa perspectiva paralela a um ângulo de 45 graus, tá? Bem simples, a gente fez tudo por paralela, lembrando sempre de afastar, lembrando de encontrar, nunca passar em cima, tá? Sempre deixar um espaçamento, ó, pra não passar em cima da reta. E outra coisa, colocar tudo em linha de resposta, tá? Um tracejado mais forte para destacar a figura. Bom, nós vamos construir agora a perspectiva paralela com o ângulo de 60 graus. Então, já fiz aqui a minha base. Eu dei um espaçamento de 8,5, tá? Da linha aqui, inferior da folha. 8,5 daqui até a base. E coloquei 1 centímetro aqui, tá, gente? Isso pra conseguir construir os 4 aqui no papel, tá bom? Já medi aqui os 2 pontos de 5 centímetros e aí eu vou fazer aquele mesmo processo de subir a perpendicular e fechar aqui com a paralela o quadrado. Bom, feito o quadrado, a gente vai agora construir o ângulo de 60 graus. Como eu falei no início do vídeo, o ângulo de 60 está no esquadro maior desse lado, ó, 90, 30, 60 graus. Então, eu vou apoiar o de 45 na base, tá? Apoio ele fazendo a paralela certinha. E aí, você vai descer um pouco. E aí, com a ponta do 60...
a gente vem aqui no vértice para poder sair o ângulo aqui de 60 graus. Bem fácil, tranquilo, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo. A gente sabe aqui que o K é 1/3, né? E a gente tem também que o nosso lado é igual a 5 centímetros. E aí, se a gente faz 1/3 de 5 centímetros, vai ser o quê? 5/3, né? Que é igual, ou aproximadamente aí, uma dízima, né? 1,6666. Então, é isso que a gente vai marcar aqui na profundidade dele, né? 1,66. Então, você vai direitinho aí no ponto zero, em cima da linha que você acabou de fazer, e marca 1,6. Vai estar entre 1,6 e 1,7, mais ou menos aí. Pronto. Depois de marcar esse ponto, como vocês já sabem, é só paralela agora, tá? Fazer só paralela e a gente fecha aí essa parte aqui do cubo. Pronto, e aí tá finalizado, tá? O nosso cubo através do ângulo de 60 graus. Agora a gente vai fazer a isométrica, tá? A perspectiva isométrica. Então, eu vou fazer a base e a gente vai construir dois ângulos de 30 graus. Bom, para eu construir a minha isométrica aqui agora, eu dei um afastamento da margem inferior da folha para cima de 3 centímetros e da direita para até o centro aqui de 7 centímetros, tá? Então, daqui para cá foi 7 e daqui para cá para baixo foi 3. Por quê? Pra dar para fazer a minha figura, tá? Então, a partir dessa base, gente, você vai posicionar o esquadro de 45 como se fosse tirar a paralela, tá? Certinho aí. E aí, você vai descer ele um pouco, como se fosse uma paralela mesmo. Desce um pouco e aí a gente vai fazer, ó, saindo desse ponto que eu acabei de marcar, que eu marquei, né, antes de iniciar o vídeo, na verdade. Saindo desse ponto aí, vai vir um ângulo de 30 graus, tá? Então, ó, subiu. E aí, sem mexer aqui essa base, você muda o esquadro pro lado de cá para fazer um outro ângulo de 30 graus. Ok? Então, a gente tem 30, 30 dos dois lados. E como é uma isométrica e tudo é simétrico, então o nosso K é 1. E aí, o nosso lado, como eu quero fazer um lado igual a 5 centímetros, eu vou fazer 1 vezes 5, que é 5, tá? Então, a gente vai ter na oblíqua, né, na profundidade, 5 centímetros também. Então, vou medir aqui desse vértice para cá 5, desse vértice para cá 5 também. Após marcar os dois pontos, você vai tirar a paralela da base e fazer a perpendicular, subindo aqui, tá? As duas retas.
Pronto, eu acabei me esquecendo de traçar logo essa linha, mas se você quiser começar com logo essas duas, pode também, tá? Não vai fazer diferença não, porque eu já tinha um ponto, então desse ponto já passei aí outra perpendicular. Então, na verdade, são 3 perpendiculares aqui. Após isso, a gente pode medir 5 centímetros ou aqui, ou aqui, ou aqui, tanto faz, tá? Se você medir aqui, 5, aí você tira a paralela aqui e sobe no ponto. Se você medir aqui, a mesma coisa, tira a paralela, sobe e aí vai fechar a figura, tá, gente? A mesma coisa nas outras. A gente vai medindo e vai fechando e se encontrando os pontos. Pronto, então tá praticamente quase completa, tá? O nosso cubo aí feito no método da isométrica, perspectiva isométrica, só falta agora as arestas invisíveis. Na verdade, essa aresta, ela é uma aresta invisível, então você pode ir apagando ela, tá? Ou apagar toda, fica até melhor, e faz ela tracejada. E temos mais duas que se encontram, ó, aqui nesse ponto. Então, elas vêm aqui, se encontram aqui, e essa também se encontra aqui no meio. Pronto, então a gente finaliza aqui a nossa parte da isométrica. E aí o papel, né, a gente tem aí todos os 4 em um único papel, todos posicionados direitinho, é importante, tá? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários ou falar no WhatsApp.